Rádio Café FM apresenta Programa Cristo no Lar. Um programa da Paróquia de São Sebastião de Espera Feliz. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Chegando mais uma vez nesta manhã, louvando, agradecendo, bendizendo ao nosso bom Deus, nesse dia 15 de agosto, terça-feira. Já estamos na metade do mês e caminhamos e fazemos sempre o caminho, porque essa experiência é a experiência que nos faz a dinâmica da presença do Reino de Deus no meio de nós. Então, meu bom dia, minha saudação, você que está conosco sintonizado aqui através da Rádio Café FM, neste momento do programa Cristo no Lar, onde queremos louvar, agradecer, bendizer a Deus sempre pela sua presença no meio de nós. Então, meu abraço a você de longe, você de perto, você internauta, nossa solidariedade a todas as famílias também lutadas pela passagem dos entes queridos, da família, e que a graça de Deus continue sendo a força necessária para continuar no caminho da presença de Deus. Hoje, nosso abraço especial para Jussara da Glória Lopes Franklin, né? Aniversariando hoje, agradecendo aí a Deus pelo dom da vida. Parabéns, Jussara, que Deus continue abençoando, fortalecendo, Nossa Senhora da Glória protegendo e ajudando no caminho da fé, da experiência, da busca, do encontro, da partilha de fé, da partilha de vida. E a todos vocês também que estão celebrando o dom da vida, não tem aqui o nome, mas sinta-se abraçado, acolhido pelo nosso programa Cristo no Lar. Muito bem, meu irmão, minha irmã, nós continuamos então a nossa caminhada nesta semana, desde sexta-feira, com as celebrações em honra a Nossa Senhora da Glória. Hoje é o nosso quinto dia, nosso encontro celebrativo, onde nós queremos continuar também com os corações ardentes e os pés sempre a caminho, porque sabemos que o caminho só se faz caminhando. Para isso é preciso ter a disponibilidade. E a disponibilidade acontece a partir da escuta da palavra de Deus, que é sempre palavra de vida, que é sempre palavra que orienta, é sempre palavra que nos dá a direção certa por onde nós devemos caminhar. E o caminho que nós fazemos a partir do Cristo. O Cristo da sua paixão, da sua morte e da sua ressurreição. Mas a partir disso, do mistério da cruz. Jesus nunca diminuiu o escândalo da cruz, mas sim nos mostrou que a sua crucifixão ocultava um profundo mistério de vida nova. E esse mistério, esse caminho da salvação, passou pela obediência de Jesus à vontade de seu Pai. Jesus foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a carta de São Paulo aos Filipenses. Mas essa morte foi uma morte ao pecado. Através da debilidade de Jesus crucificado se manifestou a força de Deus. São Paulo, na carta aos Coríntios, leva essa meditação, essa reflexão. Se Jesus foi pendurado da árvore como maldito era resgatar, fora colocado na época para resgatar-nos da maldição do pecado, então seu corpo exposto sobre a cruz permitiu a Deus condenar a lei do pecado na carne, de São Paulo aos Romanos. Então, irmãos e irmãs, pelo sangue da cruz, Deus reconciliou todos os homens e mulheres e suprimiu as antigas divisões entre os povos causados pelo pecado. Com efeito, Cristo morreu por todos. Quando nós ainda éramos pecadores, de São Paulo a carta aos Romanos, dando-nos assim a prova suprema de amor. Morrendo por nossos pecados, reconciliou-nos com Deus por sua morte, de modo que já podemos receber a herança prometida. Então a cruz é a elevação à glória.
A cruz se converte num verdadeiro triunfo pela ressurreição de Jesus. Porque somente depois lá de Pentecostes, os discípulos, pela ação do Espírito Santo, ficaram maravilhados pela glória de Cristo ressuscitado. E logo eles proclamaram por todo o mundo o triunfo e a glória da cruz. A cruz de Cristo, sua morte e sua ressurreição, destruíram para sempre o pecado e a morte. O apóstolo Paulo nos conta isso no hino triunfal. A morte foi destruída nesta vitória. Morte, onde está agora a tua vitória? Onde está, ó morte, teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. Mas graças sejam dadas a Deus, que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. De São Paulo, a primeira carta aos Coríntios. O apóstolo João também escreve: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, sinal de salvação no Antigo Testamento, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado no alto, para que todo aquele que crê tenha por ele a vida eterna. E disse Jesus: quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. A sorte de Cristo crucificado e ressuscitado será então a sorte dos verdadeiros discípulos do Mestre. Então, para seguir Jesus, é preciso também passar pela experiência da cruz. Porque todo anúncio, toda missão, todo trabalho feito não é mérito humano. É corresponder ao chamado, à vocação, à missão que Deus dá a cada batizado, que deve assumir a sua missão, a sua vocação. Por isso que o importante é a mensagem, não o mensageiro. A mensagem, porque ela é de Deus, vem de Deus. E quem escuta e acolhe, diz a palavra de Deus, quem crer terá a vida eterna. E nessa vida eterna que passa pela experiência do crucificado. Por isso Jesus diz em outro momento do Evangelho, não basta só dizer Senhor, Senhor. Isso não entrará no reino dos céus. É preciso que a vida ela esteja, numa linguagem hoje, né, mas do tempo, conectada com o projeto de Deus, para se cumprir e se fazer a vontade de Deus. E aí nós vamos entendendo, então, a cruz de Cristo, nós vamos entendendo o mistério da cruz, nós vamos entendendo a elevação da cruz, nós vamos entendendo a cruz de Cristo em nós, porque Jesus já naquele tempo disse, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Isso quer dizer que o verdadeiro discípulo não só deve morrer para si mesmo, senão que a cruz que leva é sinal de que morre para o mundo. E todas as suas vaidades, diz o evangelista Mateus. Além disso, os discípulos devem aceitar a condição de perseguido, perdoando inclusive ao que talvez lhe tire a vida, que é o grande chamado desafio para quem acha que tem que ser olho por olho e dente por dente. Para quem acha que alguém praticou o mal, deve ser punido com o mal também. Claro que a divulgação disso, esse pensamento é de anticristãos, né? Pessoas que não de fato têm, jamais terá a marca do Cristo vivo e ressuscitado. Jamais. Ainda mais se disser que é cristão, participante, comungante da vida, do sangue derramado na cruz para salvar a todos. E é para salvar a todos sem exclusão de ninguém. E quem disser o contrário disso, diz ao contrário daquilo que o próprio Deus ensinou, né? Daquilo que ele diz para nós, né? Se alguém quer vir após mim, é negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Isso para o discípulo, para quem se coloca. Por isso é importante viver a religião, a fé na comunidade. E também distinguir a religiosidade, que pode ter muitos sinais de religiosidade e pouco sinal de religião, pouco sinal de compromisso de fé, pouco sinal de responsabilidade com aquilo que o próprio Cristo exige de cada um de nós. Assim, para o cristão levar sua cruz e seguir, é sinal de sua glória antecipada. O que queira servir-me, que me siga, e onde eu estiver, ali estará o que me serve. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. O Evangelho de João. Então, meu irmão, minha irmã, é preciso que a palavra de Deus não seja só um livro conhecido.
É preciso que a palavra de Deus seja um livro praticado. Repito as palavras de Jesus no Evangelho. Não basta dizer só Senhor, Senhor. Isso não é garantia de entrar no reino dos céus. É preciso que a prece, a elevação que se faz a Deus, dizendo Senhor, Senhor, seja de fato conectado profundamente, intimamente, com a vida de fé, com aquilo que se pratica, com aquilo que se acredita, mas na vivência diária, para não ser incoerente, ou como Jesus disse em vários momentos, hipócrita, para não viver, não realizar, não cumprir aquilo que o próprio Cristo falou. E nós vivemos em tempos tão turbulentos, onde até aquilo que Deus disse, há alguém que tem a ousadia ou a falta de capacidade de reflexão de questionar, como se Jesus tivesse errado em alguma coisa. Jamais. Né? A vida dele, a entrega dele, o ensinamento dele, que vem do Pai, é para que nós possamos caminhar para o encontro com ele, para o bem. Então, duvidar da palavra dele, quando ele diz o respeito a todos, que todos tenham vida, porque ele veio vida e abundância, e quem pensa ao contrário disso, que não se fez o mal tem que pagar com o mal, já se dispersou muito da proposta salvífica do reino dos céus. Isso, com certeza. Nosso abraço aí para o senhor Geraldo Cândido e dona Maria Helena, lá da comunidade de São José. Já passaram aqui agora cedinho, né, na rádio, estão também sintonizados conosco. Então, nosso abraço a todos vocês aí da comunidade de São José. Muito bem, a decisão é tua, decidir pela causa do reino de Deus, pelas propostas da fraternidade, da justiça, da paz, da verdade, que são marcas do reino de Deus presente no meio de nós, que nós temos que realizar, temos que viver e fazer a realização da presença desse reino instaurado por Jesus no meio de nós. Nosso texto do Evangelho de hoje é o capítulo 18 do Evangelho de Mateus, versículos de 1 ao 14. Naquele tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade eu vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum destes pequeninos. Até aqui, meu irmão, minha irmã, família de Deus, para nós, palavra da salvação, que é sempre palavra de vida. Nesse sermão assim chamado da comunidade que Jesus faz com os discípulos, Jesus traça as normas fundamentais para a vida eclesial, ou seja, para a vida da comunidade. Na comunidade cristã, ele quer consideração, solicitude para com os pequenos. Esse termo inclui crianças e meninos desprovidos e abandonados pelos grandes, os pobres, os condenados, sem condição, necessitar de toda a espécie de atenção.